Oi pessoal, tudo bom? Professor Frank Santos. Bem, hoje o tema é o clássico rei do futebol cearense. Primeiro confronto entre Ceará e Fortaleza de 2025. Esse confronto, ele já vem para mim partindo de uma premissa que eu não gostei muito, que é uma premissa de você direcionar um campeonato cearense, uma tabela, uma formação de chaves e grupos e chaveamento com base nesses clássicos. Por que eu digo isso? Porque o Campeonato Cearense foi dividido em dois grupos de 5 times, são 10 ao todo. 2 caem para a Série B do campeonato local. E esses dois grupos, em geral, a lógica manda-se que os grupos enfrentem-se dentro do próprio grupo. Mas no caso desse ano, ficou Ceará e Fortaleza como 2 cabeças de chave, que também isso é normal, mas no lugar de ter 2 turnos, uma ida dentro do próprio grupo e uma volta cruzando os adversários entre grupos, resolveram fazer só um turno, por causa das datas também que são bem apertadas. E com isso, para poder ter o Clássico Rei, houve o cruzamento já de um grupo com outro. Então, os grupos, eles não se enfrentaram entre si. Na classificação agora, onde 3 times ascenderam para disputas das fases seguintes, não houve uma disputa dentro do próprio grupo. Então, um adversário não sabe se o adversário do grupo dele tinha um nível melhor ou pior do que o dele. Então, é um pouco de contrassenso, mas faz parte desses arrumadinhos que a gente consegue ver aqui no futebol brasileiro por conta dessas datas, dessa necessidade de espremer os estaduais. Partindo desse ponto, vamos ao clássico. O Clássico Rei desse ano começou muito parecido com os Clássicos Reis do ano passado. O que é o Clássico Rei? É um clássico onde tudo pode acontecer. Sempre foi assim, épocas onde o Ceará estava com um time na Série A, o Fortaleza na Série C, Fortaleza foi campeão ganhando o Clássico Rei. Na época que o Fortaleza, ano passado, estava na Série A, disputando ele até uma vaga para a Libertadores, o Ceará ganhou o Clássico Rei e também foi campeão. Então, é comum acontecer que um time que está numa situação, pelo menos financeira, técnica, uma estabilidade melhor, ele perca para o adversário que não está nesse mesmo nível. E ano passado isso aconteceu e esse ano também. E eu acredito que o motivo é o mesmo. O Fortaleza, em geral, é um time que não entra para ganhar. Ele joga para ganhar, mas ele precisa jogar. Dificilmente se vê o Fortaleza ganhar jogos jogando mal. Aquele jogo que fica todo atrás, vai uma vez e faz um gol. É muito comum o Fortaleza ganhar jogos jogando bem. E não é necessário que seja apenas atacando, não. Em muitos jogos do ano passado, principalmente fora de casa, o Fortaleza mantinha uma marcação um pouco mais baixa, mas tinha uma transição muito rápida pelo lado ali do Breno, do Moisés e depois com o Marinho. Não estou falando sobre jogar defensivamente por uma bola. Não é isso. Fortaleza, ele tem estratégias. A principal delas é ficar com a bola, é atacar o adversário, é pressionar o adversário e tentar encontrar espaços de gol naquele garrafão do adversário. Fortaleza não é aquele time que fica fazendo jogadas aéreas o tempo todo. Em geral, ele entra com toque de bola, principalmente com jogadores em progressão, quebrando as linhas do adversário. Mas por que é que eu digo que ele não joga para ganhar? Ele joga para ganhar jogando bem. Porque o Fortaleza é um time muito bem arrumado, que tem muito conjunto, está há muito tempo junto, tem um comandante há bastante tempo. Então é comum que times que têm um conjunto maior, eles consigam fazer bons jogos e por isso fazer boas vitórias. No caso do Fortaleza especificamente, ele entra com um elemento além. É um pouquinho de soberba. Não vou falar, soberba talvez seja uma palavra um pouco mais dura, mas é um pouquinho de autoconfiança. Como o nível dele, técnico, financeiro, o histórico nos últimos anos está bem acima até do que o Ceará, que está vindo de uma Série B, meio que ele entra achando que vai jogar bem, jogando bem, vai ganhar do Ceará e ponto final. Mas, no clássico, essa regra não é imutável. E o Ceará, por sua vez, como ano passado, entra com um pensamento contrário. O Ceará entra, não podemos errar.
Qualquer erro eles vão fazer um gol, e se fizer um gol eles vão jogar mais tranquilo, e vão ter a bola, e vão ter contra-ataque, vão fazer mais gols. Então acho que o Ceará entra pensando o seguinte: é um grande oponente, então eu tenho que estar mais concentrado, eu tenho que superá-los na força de vontade. Foi isso que aconteceu no passado, e é isso que aconteceu agora. O Ceará tem montado uma estratégia desde o ano passado, com um futebol um pouco mais retraído contra o Fortaleza. Ele baixa as linhas, e aí espera que o Fortaleza abra suas linhas atrás. E usa algo que o Fortaleza tem de recorrência errado, desde que o Vojvoda chegou. Acho até que desde que o Rogério Ceni estava aqui, que são as bolas da lateral. Toda vez que o Fortaleza é contra-atacado pelo lateral, e essa bola vem da linha de fundo, a defesa do Fortaleza ela tende a marcar a bola. Ela tende a errar na marcação. Ela tende a dar moleza para o adversário. Então eu acho que é um ponto falho do Fortaleza, essas bolas cruzadas da linha de fundo voltando. Poderia ser mais trabalhada. Eu acho até que, por como o Fortaleza não faz tanto isso nos jogos, os treinos também terminam reproduzindo o que é no jogo e vice-versa. Há muita jogada do Fortaleza por dentro, então é difícil você entrar na zaga do Fortaleza por dentro, porque os dois volantes são fortes, os dois zagueiros são fortes, mas é mais fácil entrar. E o Ceará ontem fez isso, como fez ano passado. O Ceará tinha dois extremos, o Eric Pulga e o Saulo Mineiro, e tinha o Matheus Bahia, que fazia um dobradinho com o Eric Pulga. Esse ano teve o Fernandinho, que criou algumas jogadas, apesar de que não fez um grande jogo, e o Matheus, que fez um grande jogo, como lateral direito também do Ceará, fez um bom jogo. Então o Ceará ganhou novamente o jogo, descendo, esperando o Fortaleza vir, dando a posse de bola para ele, e com muita raça no sistema defensivo, chegando em toda a bola, dividindo toda a bola, fazendo faltas, picotando as jogadas. E aí a vontade, a estratégia tática e principalmente a concentração do time alvinegro superou a melhor técnica, a melhor posse de bola do time tricolor. O clássico rei desse ano, na minha opinião, pode se resumir assim: um primeiro tempo, um Fortaleza melhor, tocando mais bola, procurando mais o jogo, porém o Ceará muito mais mortal, muito mais objetivo, usando os contra-ataques, fazendo gols desses contra-ataques. E por quê? Porque o Ceará estava muito mais concentrado. Tanto que os gols do Fortaleza, o primeiro foi de uma falha do goleiro, desconcentrado, ele foi na bola achando que alguém ia resvalar e não resvalou, passou direto. E é um grande goleiro, mas falhou, né? E outra com uma falha do volante, que foi deixar a bola passar e o Mugni conseguiu tomar a frente e dar a bola voltando, e no bate-rebate sobrou para o atacante alvinegro. Então, esses dois gols de concentração simbolizam bastante como o Ceará estava ligado e o Fortaleza não. Então, no primeiro tempo, a concentração, a raça e a aplicação tática do Ceará superou a melhor condição técnica e a melhor posse de bola que o Fortaleza teve. E no segundo tempo, eu posso dizer que o jogo foi Marinho contra Ceará. Porque as jogadas do Fortaleza no segundo tempo, no ataque, praticamente se restringiram ao jogador Marinho. Como o Ceará estava com linhas baixas marcando forte, então o Marinho foi para a individualidade. E o Marinho tem duas individualidades que são muito características dele, que quando dá certo, realmente dá muito trabalho. Primeiro é o drible, que ele puxa da direita para a esquerda para fazer a finalização. Esse ele não conseguiu tanto, porque o Ceará estava com muitos jogadores ali. E o segundo é a velha malandragem de catimba de cavar falta. O Marinho, ele sofre falta mesmo quando ele não sofre falta. E foi irritando, ele vai irritando o jogador. Ele vai para cima, ele tenta, ele perde uma bola, mas na outra ele consegue fazer o drible, ele tromba, ele sente um toque de leve, mas já se joga para o adversário. Tanto que o pênalti que o Fortaleza conseguiu foi isso. Eu acho que aquele pênalti foi pênalti, porque o Lourenço, ele tenta dar um chute na bola, mas o Marinho tira a bola antes, mesmo que o pé Lourenço não tenha pego na bola, mas o movimento do chute que o Lourenço deu impulsionou o corpo dele em direção ao Marinho, que malandramente se jogou também por cima. Então é aquele gol que, se houvesse um VAR, talvez fosse discutido. É um gol de 60% de imprudência e 40% de malandragem, mas eu acho que foi pênalti sim. Mesmo assim, o Fortaleza não conseguiu superar a defensiva do Ceará. O Ceará não teve bons jogadores no ataque. Acho que o melhor atacante do Ceará foi o Mugni. Eu, que não sou um fã desse jogador, mas ontem ele foi importante e decisivo, né, nos dois gols. E no clássico é importante. É mais importante ser decisivo às vezes do que jogar muito.
O Pedro e o Fernandinho já estão aquém do Eric Pug e do Saulo Mineiro, mas o Marlon já melhorou lá atrás. Acho que os laterais marcaram bem, o Matheus Bahia fez um grande jogo, criou até muitas chances também pelo lado esquerdo. Enquanto o Fortaleza, eu não entendi muito bem porque é que demorou tanto para colocar o Tinga e o Pikachu. Mesmo que não sejam jogadores que estão no melhor da sua condição, eles têm um histórico, eles têm uma tradição, eles têm uma energia de fazer gols em clássicos, gols decisivos. Então acho que o Vojvoda errou nessa demora para mudar com esses dois jogadores principalmente. Enfim, mais um clássico rei, uma boa partida, e o principal para quem está de fora, eu acho até que foi um clássico rei que nós não soubemos, pelo menos agora, né? Estou fazendo esse vídeo algumas horas depois do jogo, pelo menos até agora não tivemos muita notícia de violência no estádio, entre as torcidas, porque infelizmente o Brasil está passando por isso de novo e corriqueiramente, infelizmente. Então, um bom clássico, um bom jogo, com alternativas. Ceará ganhou porque foi mais obediente taticamente, porque foi mais estrategista taticamente, porque teve mais vontade, foi mais concentrado e porque é um time grande e é o atual campeão cearense que volta à Série A e já largou na frente do tricolor do PC. Fica a dica.